Olá pessoal, bom dia! Hoje a gente inicia a nossa quarta aula, tá? Ainda enfermagem e cuidados paliativos. Então vamos lá. Hoje a gente vai falar sobre a morte, né? Finitude humana, fim da vida, né? Quando a gente morre, quando acabam todos os nossos sinais vitais. Então, o que a gente entende sobre a morte, né? A gente sabe que, apesar de toda essa modernidade, essa evolução na saúde, nos tratamentos, né, de diversas patologias, a gente sabe que, embora nós tenhamos muitos acessos a equipamentos de alta tecnologia, a morte, pessoal, chega um momento que é inevitável. Na verdade, a única certeza que a gente tem na nossa vida é a morte. A gente só não sabe como essa morte vai chegar pra gente. Mas a gente não tem esse controle 100%, né? Ninguém consegue ser imortal. Então, essa é uma questão muito delicada e que é muito importante quando a gente fala sobre cuidados paliativos, né? Porque cuidados paliativos já é quando a gente está esperando a chegada da morte, certo? Então, olha lá. A morte e o morrer, eles são partes da vida e como define Sêneca, 2008, ele fala: deve-se aprender a viver por toda a vida. E por mais que te admires durante toda a vida, se deve aprender a morrer. Ou seja, às vezes a gente é egoísta, não é? Tem um ente querido doente, já no fim da vida, sofrendo, e a gente não quer que ele parta. Isso é natural do ser humano, né? Então a gente fica prolongando a vida dele. E os cuidados paliativos, eles vieram justamente com esse intuito. Para que vamos prolongar a vida de uma pessoa que está sofrendo, que a gente sabe que não tem mais expectativa de vida, prognóstico bom para a doença, o fim dela vai chegar mais cedo ou mais tarde. Então, para que adiarmos isso? Então, a gente tem que aprender sim, né, a morrer, aprender a aceitar a morte. A morte é inevitável, independente, olha, de quem somos ou em que nós acreditamos. O tempo de vida biológica, ele tem incondicionalmente o seu fim. Então nós não sabemos quando nós iremos morrer, do que iremos morrer, mas a gente sabe que um dia a nossa vida vai chegar ao fim. O medo e a negação no processo de morrer e da morte. Se a gente parar para pensar, a gente observa que a nossa sociedade tende ao quê? Rejeitar a falar sobre a morte. Não é assim? Ninguém quer falar sobre a morte. Por quê? Porque a morte é vista como algo muito ruim. As pessoas não entendem que é um processo, né, que faz parte da nossa vida, da nossa evolução. As pessoas encaram a morte como muito sofrimento. Por quê? Porque nós nos apegamos muito, né? Existe um sentimento chamado amor, que faz com que a gente se apegue demais às pessoas, né? Então fica muito difícil para a gente aceitar e mesmo falar da morte. Apesar de sabermos que é algo presente no nosso cotidiano, né? E a gente vai passar por essa experiência, seja ao enfrentar a perda de um ente querido, de um amigo, né, de um familiar ou de um desconhecido, ou até da sua própria morte, quando a pessoa já está doente, em fase terminal e ela sabe que ela vai morrer. Eu não sei se vocês assistiram, na primeira aula, lembra que no final eu coloquei uns vídeos e ali naqueles vídeos tem um documentário de uma moça, né? Eles foram acompanhando o processo dessa moça. Ela tinha câncer e todo o processo dela de vida, final de vida. Se vocês não assistiram, turma, voltem lá na primeira aula, assistam. Ele é um documentário mais extenso, mas é muito importante vocês entenderem, para vocês perceberem que essa pessoa do noticiário, do documentário, ela sabia que a morte estava chegando e ela aceitou. E foi muito mais fácil para a família, inclusive, aceitar e conviver com a perda desse ente querido. E olha lá, mesmo que a maioria dos seres humanos omita a ideia da ocorrência da morte, ela acontece desde o momento da concepção e consiste numa certeza para cada indivíduo vivo, que inevitavelmente permeia nosso inconsciente, nossos objetivos e desejos na vida.
ela vai acontecer, né? Mais cedo ou mais tarde ela vai acontecer na vida de todos. Lógico que a gente tende a não aceitar, não querer imaginar a morte. Por quê? Imagina uma pessoa jovem, né? Um adolescente, que acabou de descobrir que tem leucemia. E aí fez transplante e fez vários tratamentos sem sucesso. E ele tem um prognóstico ruim, não tem cura. A morte dele é certa, só não sabe ainda em que tempo vai vir essa morte. É difícil para a sociedade aceitar, não é? O que a gente tende a falar? Nossa, mas ele é tão jovem, por que aconteceu isso com ele? Uma pessoa que tinha toda uma vida pela frente, né? E por que a gente tende a aceitar mais quando é uma pessoa mais idosa? Não que a gente deseje, né? Mas a gente não tende a ter uma melhor aceitação quando é uma pessoa mais idosa, porque a gente já pré-julga. A gente julga o quê? Essa pessoa já viveu tudo que ela tinha que viver. Ela viveu todas as etapas dela, né? Então, se ela partir agora, ela vai deixar saudade, mas ela partiu vivendo tudo que ela poderia ter vivido. Então, vocês viram como a gente, e lógico que a gente sofre mesmo assim, mas como é difícil a aceitação da morte, se a gente observar por vários aspectos. E nós, profissionais da saúde, temos que trabalhar muito isso em nós, porque a gente é que vai estar lidando com essa pessoa que vai morrer. E muitas vezes ela morre ali, ó, sob os nossos olhos, tá? A gente segurando a mão dela. O medo e a negação da inevitabilidade ou da morte são constantes e representam fortes influências socioculturais. Influências socioculturais, né? Então depende de cultura para cultura. Tem sociedades que aceitam melhor a perda da pessoa, que encaram melhor a morte. Então depende da cultura onde essa pessoa está inserida, né? Das crenças que essas pessoas seguem, tá? A sensação de sermos eternos e a recusa em contemplar a possibilidade da própria morte nos causam medo, especialmente quando associados a fatos que nos aproximam dela. Quem nunca teve medo de morrer? Todo mundo tem medo de morrer, não é? Por quê? Porque a gente criou vínculos aqui na Terra. A gente tem vínculos, a gente tem o marido, a esposa, a gente tem filhos, a gente tem pai, tem mãe, tem irmãos, tem vô, tem vó, tem amigos, tem um trabalho, tem toda uma vida. E a gente sempre quer mais. E quando eu falo quer mais, não é somente a parte financeira para ter uma melhor qualidade de vida. A gente quer conhecer lugares novos, né? Viajar, ter uma melhor qualidade de vida. Então, quando a gente se depara com um fato que nos aproxima da morte, uma doença, por exemplo, a gente tende a ter medo, não é? A gente tende a ter medo porque a morte ainda é desconhecida. Só a pessoa morrendo para saber como é a morte, né? O que ela sente naquele momento da morte. A gente não consegue mensurar isso para o próximo. A gente consegue mensurar um pouco do sofrimento dele e tentar aliviar esse sofrimento. Mas eu não consigo ter certeza como é a morte, né? Enquanto não ocorre com a gente, tá?